Olá, o Hoje News novamente trazendo informações relevantes. Nós vamos conversar sobre esse imbróglio que está o orçamento da União. Se Bolsonaro sancionar, pode ser impeachmentado. Há essa tese. Do outro lado, está exprimido pelo Congresso, que pressiona para que não haja corte nas emendas parlamentares. O problema é que não existe dinheiro suficientemente para atender a gulas dos nossos parlamentares. Esse e mais o assunto primordial, que é o impeachment ou não do presidente Jair Bolsonaro, nós vamos começar a debater agora com o Dr. Paulo Goes. Eu começo me perguntando ao senhor, Dr. Paulo, há essa possibilidade realmente do presidente Jair Bolsonaro ser impeachmentado por conta, caso ele venha a sancionar esse orçamento? Não, eu entendo que não. O fato de sancionar o orçamento, por si só, não vai gerar o impeachment do presidente. Porque é uma lei que veio do Congresso, e como é que o Congresso agora vai caçá-lo por uma lei que ele fez, ele, Congresso, certo? O que pode acontecer, e que eu acho que vai acontecer, o presidente vai sancionar, mas vai fazer vetos parciais. O que é veto parcial? Para que você possa entender. É aquele veto que você faz ao artigo, determinada distribuição de receita, tá certo? Nisso, você pode fazer o veto parcial. E depois o presidente encaminha o pedido de alteração orçamentária, da lei orçamentária, naquele ponto específico. Agora, é importante que ele faça isso, Silvestre, porque se ele for executar, eu dei uma analisada, não tão profunda, mas a grosso modo do orçamento, e vi que houve uma retirada de 26 bilhões das despesas obrigatórias, com previdência, com fundo de tecnologia, ciência e tecnologia, e com... Esqueci agora o... Me parece que na saúde... Seguro-desemprego. Exato. Eu vou pegar a partir desse ponto que o senhor fez uma referência, de que houve corte, um dos cortes mais profundos foi em ciência e tecnologia. Digamos assim, um país emergente como o nosso, ele precisa ter um estímulo à tecnologia, o avanço de valores agregados na sua produção, principalmente industrial. Na sua avaliação, não houve assim, um certo exagero ou um exagero dos técnicos, principalmente do governo, em cortar mais da ciência e tecnologia do que outras, digamos assim, outras dotações orçamentárias? Bom, Silvestre, vamos fazer uma pequena correção sua aí. Quem fez a alteração na lei orçamentária foram os congressistas e não os técnicos do governo. O que aconteceu? Mas com aval... Os congressistas... Com aval do... Sim, não. Os congressistas... Depois nós vamos falar sobre o projeto de votação. Os congressistas, eles tinham 3 bilhões em emendas parlamentares. Com as modificações que eles fizeram, passaram para 30 bilhões de emendas orçamentárias parlamentares. Isso significa o quê? Um aumento de 3.000%. Quando você faz uma movimentação dessa bagatela de 27 bilhões, você tem que tirar de outras áreas. E aí, para fazer este ajuste, foi-se buscar algumas áreas e pegou preferencialmente as 3 áreas que nós citamos: Previdência, Seguro-Desemprego e Ciência o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia. Feito isso, você teve a mudança do orçamento. Agora, quando você está fazendo a votação do orçamento, o técnico do governo tem uma dificuldade muito grande, porque os parlamentares exigem aquilo: ou aprova o orçamento com aquilo, ou não aprova o orçamento.
Se não aprovar o orçamento, o presidente tem que continuar usando o valor do ano passado para o respectivo mês. E isso geralmente traz distorções, porque o que era prioritário o ano passado não é prioritário esse ano. E aí surge o embate na votação. E daí que os técnicos do governo muitas vezes aceitam para aprovar o orçamento, para posterior revogação, aprovação, né, de governo parcial, e posteriormente fazer as mudanças. Agora, é claro, há uma pressão política dos parlamentares da base governista para que se mantenha essas emendas. E há uma pressão político-jurídico dos parlamentares da oposição para evitar que os parlamentares da situação recebam essas emendas parlamentares. Doutor Cortou Paulo. o som. Eu vou pegar esse gancho, doutor Paulo, para que as pessoas que nos assistem entendam o seguinte: os parlamentares, o Congresso, todo cargo eletivo, ele é uma prerrogativa do cidadão eleitor. Ao eleger esses nossos representantes, eles deixam de ter compromisso com o país, com o município, com o estado, enfim, e passam a ter compromisso com seus interesses corporativistas ou interesses paroquiais nos seus respectivos municípios. Não tem como mudar isso, não, doutor Paulo? Eu acho que deveria mudar, mas você tem um problema aí. Nós estamos num ano pré-eleitoral, numa situação que vai ser uma eleição que eu chamo a eleição do caixão. Quem vai definir a eleição será o caixão. O número de caixão e o caixão de quem? Por causa do Covid. Os parlamentares precisam compensar... Doutor Paulo, explica isso aí para que a gente entenda melhor. Quando o senhor faz referência... Ah, tá certo. A minha análise em 2020 era de que a eleição seria do caixão, ou seja, pelo número de mortos de Covid. E que essa eleição agora seria a eleição do dinheiro. Como o Covid voltou com força e está morrendo muita gente sendo contaminada, o dinheiro sendo desviado para esse tratamento, e quando eu estou falando aqui desviado, não é roubado, tá? Não estou entrando nesse mérito. Está entrando para a saúde, e isso faz com que alguns investimentos do governo deixem de existir. E há o endividamento interno significativo, porque o governo tem que emitir moeda para pagar as contas da saúde. Com isso, o que acontece? O cidadão fica chateado por causa de lockdown, perda de emprego, perda de renda, perda de patrimônio, fome, que nós debatemos dias atrás, e assim sucessivamente. Então, vai ser a eleição do caixão. O caixão é que vai dizer quem vai ser eleito e quem não será eleito. Bem, nessa explicação do senhor, ficou uma ponta aqui que eu acredito, já que nós estamos chegando no nosso final dessa conversa nossa aqui sobre o orçamento, se veta, se o presidente vai vetar ou não. A minha pergunta para o senhor é o seguinte: o que isso pode impactar no cidadão comum que está lá na ponta? Cidadão que está precisando da política pública, de Estado, o cidadão que está precisando de saúde, de emprego, está passando fome. O senhor avalia que é possível uma pressão aí da população para mudar esse eixo aí entre Congresso e Executivo? Porque o Congresso já sinalizou ao presidente, já ouvi declarações e tive a oportunidade de ler em portais e jornais que tem senadores e deputados falando que o presidente vai ter dificuldades, se vetar, terá dificuldades em aprovar a reforma tributária, que é muito importante para o setor produtivo, o empresariado está numa expectativa muito grande em relação à aprovação da reforma tributária. Minha pergunta para o senhor agora, nessa conversa nossa, é o seguinte: haverá realmente uma chantagem? Sempre há, mas haverá uma chantagem explícita
do Congresso em represália aos vetos do presidente e como o cidadão eleitor pode pressionar os nossos representantes no Congresso? Bom, em primeiro lugar, nós temos que entender que política, como dizia o Magalhães Pinto e o Tancredo Neves, são igual às nuvens. Ela está sempre mudando de posição. E isso faz com que o quê? Neste momento, há uma queda de braço para que se o presidente vete ou não determinados artigos da lei orçamentária. Se ele vetar, os congressistas que agora estão ameaçando, eles têm uma saída, derrubar o veto. E se derrubar o veto, vai surgir o segundo problema, que é a execução do orçamento. O presidente terá que fazer ou pedalada fiscal, ou terá que fazer estouro do teto, ou optar por não fazer pagamento de despesa obrigatória. Não, mas eu acredito que isso é só força de pressão, é jogo de pressão de poder, mas depois da decisão do orçamento, a reforma fiscal será feita, a reforma tributária será feita, até porque há uma boa vontade nesse sentido. Os nossos agradecimentos ao Dr. Paulo e suas despedidas, Dr. Paulo. Bom, eu te agradeço, Silvestre, agradeço a quem está nos ouvindo e tenho certeza de que a melhor medida será tomada pelo ministro Paulo Guedes, pelo presidente da República, e haverá consenso em relação a eventuais vetos parciais que possa fazer a adequação do orçamento à necessidade de emendas parlamentares. Bom, um bom final de semana para todos. Obrigado, doutor Paulo, para o senhor também. Bem, essa foi mais uma edição do Hoje News, que trouxe um papo aí, uma conversa informal com o doutor Paulo Goiás sobre essa questão orçamentária que está preocupando muita gente. Isso terá um impacto não só no governo federal, mas também nos estados e municípios, que dependem muito de ações e de emendas parlamentares. Agora, o país também não pode ir ao fundo do poço para atender só demandas parlamentares. Existem muitas demandas do cidadão comum que estão aí de pendurado. Agradecer por mais esta audiência. Lembrando, inscreva-se em nosso canal, dê seu like, acompanhe o canal nas redes sociais e lembre-se também, o Covid não foi embora, está aí ceifando vidas. Por favor, use máscara, higienize as mãos e evite aglomeração. Até!